Teste seus conhecimentos de português. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Como será que anda seu conhecimento sobre a língua portuguesa? Vamos fazer um teste? Você terá alguns segundos para identificar a resposta correta e, no final, faremos juntos a correção das 50 questões. Sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma numeração de 1 a 50, para você poder preencher as respostas corretas. Vou deixar você agora, com tranquilidade, resolver as 50 questões. Você terá 15 segundos para responder cada questão. E no final, eu volto para conferirmos o gabarito juntos. Podemos começar?
Olá, estou de volta. E então, o que você achou dos exercícios? Fácil? Difícil? Vamos conferir o gabarito para ver quantas você acertou? Vamos lá. Carro a álcool. Não ocorre crase antes de palavra masculina. Álcool é um substantivo masculino, o álcool. Você não pode usar crase antes de palavras masculinas. Daqui a pouco. Daqui a pouco é uma expressão que dá a ideia de tempo futuro. Se eu falo, daqui a pouco tomarei os meus remédios. Essa é uma ação que ainda vai acontecer. É uma ação que vai acontecer no tempo futuro. Então, esse a precisa ser escrito apenas sozinho. A. Se você tem uma expressão dando ideia de tempo passado, você usa o HA. Por exemplo, se eu falo, há 10 anos viajei para Londres. Essa é uma ação que aconteceu no tempo passado. Isso já aconteceu há 10 anos. Então, você tem que usar o HA. Então, se fixe da seguinte maneira. HA, tempo passado. A, sozinho, tempo futuro. A beça. Ela come a beça. Ela come muito. Sempre com acento no A e com C cedilha. Essa expressão a beça é sempre com acento no A e com C cedilha. Lembrando que o nome desse acento que aparece no A é acento grave. Assim como nós temos o acento agudo na palavra, por exemplo, árvore, a letra A, árvore, nós temos o acento grave no termo abeça. Abscesso ou abscesso. As duas formas são corretas, apesar de a primeira ser preferível. Então, abscesso ou abscesso, as duas formas estão corretas. Disenteria. Cuidado com a grafia dessa palavra. Há muito erro nessa grafia. Disenteria. É assim a única maneira correta de escrever essa palavra. Vamos dar continuidade. Basculante. Cuidado também com a grafia dessa palavra. A forma correta é basculante, apenas com esse L. Bijuterias, é exatamente assim que se escreve. Apesar da gente encontrar muitas pessoas escrevendo com OU, essa palavra é escrita apenas com U. Bijuterias. Entre mim e ela, essa é a forma correta. Eu não vou nem falar qual é a forma que as pessoas escrevem, pois ela está errada, para não relembrar, para não lembrar da forma incorreta. Vou falar só a forma correta, entre mim e ela. É única forma, essa é a forma correta de acordo com a norma culta da língua. Entre mim e ela. Maisena. Apesar de o nome comercial ser grafado com Z, a grafia correta da palavra é com S. Se você for procurar essa palavra no dicionário, você vai encontrar essa palavra escrita com S. Com Z é apenas o nome comercial que eles deram ao amido de milho, que é aquela embalagem tradicional que nós conhecemos. O pernoite. Pernoite é uma palavra masculina. Você precisa falar um pernoite, aquele pernoite, um bom pernoite. Então, lembra, pernoite é um termo masculino. A palavra noite é uma palavra masculina, à noite, mas pernoite é masculino, o pernoite. Vamos lá. Pichação. Pichação, pichar, piche, tudo com CH. Cuidado também com essa palavra. Pichação é com CH. Pichação, pichar, piche, tudo com CH. Plebiscito. Cuidado também com essa palavra, é campeã de erro. Plebiscito. E a expressão por hora? Existe a expressão por hora, sem um H, e por hora com H. Vamos entender a diferença. Por hora quer dizer por agora, por enquanto. Você pode dizer, por exemplo, por hora estou estudando português. Mas se você falar, ele dirigiu a 100 km por hora. 100 km por 60 minutos. Então, essa expressão por hora existe com H e sem H, mas tem significados diferentes.
Pretensioso. Cuidado com essa palavra. Muitas pessoas escrevem errado. Pretensioso é com S. A gente vê essa palavra escrita de maneira errada, mas é pretensioso com S. Essa é a única grafia correta. Uma kitnet. Trata-se de palavra feminina. Uma kitnet. É a kitnet, aquela kitnet, sempre palavra feminina. Reivindicar. Essa é a única grafia correta. Reivindicar. Cuidado também com a grafia dessa palavra, que é muito comum ocorrer erro. Reivindicar é a única grafia correta. Russa. A situação está russa. A situação está feia, grave, séria, sempre com C cedilha. Existe russa com 2 S? Existe, mas tem outro significado. Quem nasceu na Rússia. Lembrando que você pode dizer ela é russa no sentido de ela tem um cabelo meio claro, ela é loira. Você pode dizer russa, sim, nesse caso é russa com C cedilha, tá? Russa com C cedilha é quem tem cabelo meio claro. Seminovos, sempre sem hífen. Nós temos aí um prefixo semi que termina em vogal e o elemento seguinte começa com uma letra diferente, novos. Então você junta a palavra, certo? Seminovos. Sobrancelha. Cuidado com essa palavra também, que muitas pessoas escrevem errado. A dica que eu dou é, pensa que a sobrancelha é a sobra do cabelo, é uma sobra do cabelo. Não necessariamente é isso, tá? Eu tô dando um macete para você não errar mais. Então fica sobrancelha, é a sobra do cabelo. Você agora não vai errar mais. Taxamos. Taxamos com CH significa qualificar, classificar. Taxamos tal pessoa de mau caratismo. Taxamos com CH. Existe taxar com X? Existe, mas significa colocar o preço, tarifar. Por exemplo, eles taxaram as mercadorias, com X nesse caso. Hesite. Existe o verbo hesitar e o verbo hesitar, mas as grafias são diferentes. O hesitar com H e S significa demonstrar dúvida, incerteza e insegurança. E o hesitar com X significa ter sucesso. Então, se eu falo não hesite em perguntar, quer dizer, não demonstre incerteza, não fique inseguro, pode perguntar à vontade. Esse hesite é com H. Grau. O termo grau, ele vai concordar sempre com o numeral. Então, você tem que falar 0 grau, 1 grau, 2 graus, sempre concordando com o numeral. Então, se você vai falar está 0 grau, sempre no singular, porque o grau vai concordar com 0. Shampoo. Cuidado, apesar de várias embalagens insistirem em escrever shampoo com SH, com SH, o termo shampoo em português é com X. É exatamente assim que se escreve, shampoo, sem acento, tá? Então, shampoo português e shampoo inglês. Como nós estamos estudando a língua portuguesa, temos que usar as palavras da língua portuguesa. Shampoo. Viagem. Existe viagem com J e viagem com G. Viagem com J é o verbo. Desejo que vocês viajem com segurança. Mas se eu falo viagem, substantivo é com G. A viagem foi agradável. Viagem, substantivo com G. Verruga ou berruga, as duas formas são corretas, sendo que a segunda é mais popular, mas as duas formas estão corretas. Verruga ou berruga. Ultravioleta. Essa palavra ela não vai variar. Você vai falar raios ultravioleta, radiações ultravioleta. Cuidado com essa palavra, ela não varia. Raios ultravioleta. Em TV em cores ou TV a cores. Esse é um assunto bem polêmico, pois há os que dizem que a cores também é correto. Então, assim, eu prefiro dar preferência para a TV em cores, que é
a forma mais tradicional. Mas dizem que TV a cores também é correto. O tsunami, um tsunami, aquele tsunami. Substantivo masculino, sempre com artigo o. O tsunami, um tsunami, aquele tsunami. Essa palavra, você pode dizer duplex ou você pode dizer duplex. As duas formas são corretas. Duplex é uma palavra oxítona. A última sílaba é a mais forte, duplex. Quando você fala duplex, é uma palavra proparoxítona terminada em X, por isso é que recebe acento. Duplex. Torácica, cuidado também para não confundir. Tórax é com X, torácica é com C. Cuidado com essa palavra também. Tórax com X, torácica com C. Tomara. Tomara que você use sempre o termo tomara. Não existe tomare, só tomara. Tomara que você seja aprovado. Tomara que você se recupere. Tomara que esse frio passe logo. Sempre tomará. Participou. Estados Unidos participou ou os Estados Unidos participaram. Cuidado com essa concordância. Se você tiver essas palavras pluralizadas, ou seja, elas são usadas no plural, você tem que prestar atenção no determinante, no artigo. Se você não tiver o determinante, no caso aí é o artigo, você vai colocar o verbo no singular. Se o determinante aparecer, nesse caso aí foi o artigo definido os que apareceu, você tem que colocar o verbo no plural. Então fica Estados Unidos participou, os Estados Unidos participaram. Pensa da seguinte maneira, colocou o determinante, colocou o artigo, usa o verbo no plural. Sem artigo, sem verbo no plural. Com artigo, com o verbo no plural. Outro exemplo, os Alpes. Você pode dizer Alpes fica na Suíça, nota que eu não coloquei o artigo, verbo no singular. Alpes fica na Suíça. Ou eu posso dizer os Alpes ficam na Suíça. Colocou o determinante, colocou o artigo, colocou o verbo no plural. Retificou. Cuidado com esses dois verbos também. Retificar significa corrigir e ratificar significa confirmar. São dois verbos muito parecidos, mas fica atento ao significado diferente deles. Retificar, corrigir, ratificar, confirmar. Nhoque, palavrinha perigosa, pois muitas pessoas escrevem errado. Nhoque. Iminente significa prestes a acontecer e eminente significa ilustre, inteligente. Então, se eu disser ele é uma pessoa eminente, quer dizer que ele é uma pessoa ilustre, inteligente. E iminente com i é algo que está prestes a acontecer. Enfisema. É a única grafia correta. Cuidado também com essa palavra. É enfisema. Hemorroidas é uma palavra que só se usa no plural, sempre com S no final. Hemorroidas. Desjejum ou de jejum. Você pode usar as duas grafias. As duas estão corretas. A expressão cara a cara é formada por palavras repetidas, cara e cara. Então, você jamais pode usar crase entre palavras repetidas. Cara a cara, face a face, dia a dia, gota a gota. Nunca ocorre crase entre palavras repetidas. Arquirrival. Essa palavra, ela se juntou, depois do acordo ortográfico e duplicou esse R. Por quê? Porque o primeiro elemento termina em vogal e o segundo começa com a letra R. Então, quando isso acontece, quando você tem o primeiro elemento que termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S, o R e o S vão duplicar. Por isso que fica arquirrival, com 2 R's. Lembrando, o prefixo arqui, ele só exige hífen antes de palavras iniciadas por I ou H. Por exemplo, arqui-inimigo é com hífen, porque a palavra seguinte começa com I, inimigo.
Arquihipérbole é com H. Então, como a palavra seguinte começa com H, você precisa colocar o hífen. Essa é a regrinha referente ao prefixo arqui. Paralisação com S. Paralisar com S. Sempre com S. Cuidado com a grafia dessas duas palavras. Elas são perigosas. Paralisação, paralisar com S. Mussarela, C cedilha. Por mais que você ache estranho, por mais que você não concorde, mussarela é com C cedilha. Essa é a única grafia correta. Ínterim, palavra proparoxítona, por isso ela é acentuada. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Neste ínterim, essa é a forma correta de pronunciar essa palavra. Proparoxítona com acento. Ínterim. Pentacampeão. Não se usa hífen com os prefixos uni, bi, tri, etc. Por exemplo, unilateral, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, sempre sem hífen. Cuidado com essa palavra. Aerossol, é exatamente assim que pronuncia. Aerossol. Muita gente insiste em escrever essa palavra com apenas um S e fala aerosol. Está errado. O som não é som de Z, é som de S, que nem sol. Aerossol. Essa é a única grafia correta. Palavra perigosíssima também, porque muitas pessoas escrevem errada. Aerossol, com dois S's, e a pronúncia é exatamente assim. Aerossol. A sessão eleitoral abrirá às 8. Nesse caso, sessão significa parte, divisão, departamento. A parte eleitoral, a divisão eleitoral, o departamento eleitoral abrirá às 8. Então, é sessão com C cedilha. Existe sessão com dois S's? Existe, que significa reunião de pessoas para um determinado fim. E existe sessão com C inicial, que significa uma doação, um ato de ceder. Senão, tenha mais disciplina, senão você será reprovado. Tenha mais disciplina, caso contrário, você será reprovado. Então, esse senão aí significa caso contrário. Então, se você tem caso contrário, é senão junto. Senão, separado, significa condição, caso não. Por exemplo, se eu falo assim, se não chover, irei à praia. Caso não chova, irei à praia. E esse senão separado. Areola. Areola significa o círculo em volta do mamilo. Auréola é o círculo luminoso. É aquele círculo luminoso que tradicionalmente aparece em cima dos anjinhos, né? Então, auréola e areola são palavras diferentes com significados diferentes. Misto quente, cuidado, com S e com hífen. Adoro comer misto quente, sempre como misto quente antes de dormir, com S e com hífen. E a última, a meu ver. A meu ver, essa aula deve ser compartilhada. Tradicionalmente, a meu ver é a forma correta. Mas há os que insistem em dizer que, ao meu ver, também é correto. O assunto é bem polêmico. Então, gostou da aula? O que você achou do exercício? Escreva aqui nos comentários qual foi o seu resultado. Acertou quantas? Você ficou surpreso com a grafia de alguma palavra? Escreva aqui nos comentários, pois essa interação com o canal é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Tomara que você tenha gostado. Olha aí, tomara que você tenha gostado do exercício. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula.